E o assunto agora é a escuta ativa como modo de vida. Interessante, né? Acompanhe comigo esse vídeo e depois nós vamos entender melhor sobre esse assunto. A comunicação parece um processo simples, envolvendo um emissor, uma mensagem e um receptor, mas nem sempre essa mensagem é efetivamente ouvida. O filósofo grego Plutarco já dizia: para saber falar, é preciso saber escutar. Em um mundo tão acelerado e competitivo, com o distanciamento afetivo das pessoas, a escuta ativa pode ser uma poderosa aliada para mudar essa realidade. Também conhecida como escuta empática, a técnica foi criada pelo psicólogo norte-americano Carl Rogers e vai além das fronteiras da psicologia. Estimula habilidades como a atenção, a empatia e o respeito, fundamentais para qualquer relação pessoal e profissional. No Papo Reto de hoje, vamos saber mais sobre a escuta ativa e como criar laços e conexões reais com as pessoas à nossa volta. E hoje, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o Antônio Siqueira, doutor em Ciências da Religião. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Que alegria, Antônio Siqueira. Tudo bem. Bom, a gente tem um tema tão interessante hoje, escuta ativa. Como é que a gente pode definir isso, Antônio? A escuta ativa, assim, de uma maneira mais geral, é o foco no outro. É quando eu tenho o desenvolvimento de uma competência pessoal em que eu consigo fazer com que a minha mensagem chegue para o outro e seja compreendida. Pensar que existe uma diferença muito grande entre informação e comunicação. Uma informação é a mensagem que vai para alguém. Isso. Se aquela pessoa não recebe a mensagem, se ela não abre a mensagem, se ela não lê a mensagem, ou não compreende a mensagem, ou essas coisas todas juntas, a informação não tem o seu objetivo, ela não faz o processo de comunicação. Então, a primeira questão é essa: quando eu tenho uma relação interpessoal, o processo de relação precisa ser genuíno, onde o que eu falo é efetivamente compreendido pelo outro. Muito bem, é verdade, porque existem, bom, eu também sou especializado em comunicação e eu me lembro, faz um tempinho já, faz 2 meses, tô brincando. Eu me lembro que na faculdade a gente via sobre os ruídos da comunicação, quando a mensagem não chegava bem até o receptor. E um grande obstáculo é quando nós não utilizamos a linguagem adequada para nos comunicar, é isso? Eu acho que a linguagem é uma das formas. Eu acho que o primeiro é a questão da vontade que cada pessoa tem. Eu posso ter uma linguagem adequada, mas eu posso não ter do outro lado uma vontade adequada. Ah, é verdade. Então, primeiro, se eu tenho uma informação que ela é proporcional ao outro, está tudo bem. Mas veja, dentro de um país como esse nosso, que ele tem vários tipos de língua, se assim a gente pode chamar, uma forma de eu me expressar pode fazer com que o outro não escute direito ou não compreenda de uma forma adequada. Por quê? Porque não está acostumada com aquela verbalização, com a forma com que aquilo está sendo tratada. Então já existe uma dificuldade. Se dentro do mesmo país, imaginem línguas estrangeiras. Puxa. Então, quer dizer, o processo de comunicação, ele precisa das duas partes interagindo de forma adequada. Muito bem. E será que essa escuta ativa, ela nasceu também por causa da demanda da atualidade? O mundo hoje está um pouco diferente do que era, por exemplo, 30 anos atrás. Enfim, você acredita que nasceu por causa da exigência atual ou foi outra circunstância que criou esse método? Bom, a escuta ativa é um jeito de ser. Junto com a escuta ativa ou abaixo da escuta ativa, você tem técnicas que foram desenvolvidas a partir da grande ideia da escuta, propriamente dita. Uma das técnicas é o counseling, ou o processo de escuta terapêutica, aconselhamento terapêutico, que foi desenvolvida pelo Carl Rogers. Sim. Esse processo ele começou a ser estabelecido com os veteranos de guerra da Segunda Grande Guerra Mundial. Lá é que começou, para poder fazer um acolhimento dessas pessoas, para poder dar a atenção na pessoa e não no sintoma dessa pessoa. Ah, olha só a diferença. Porque o médico ele pode tratar
a doença Sim. ou cuidar do paciente. Tá? Isso. Então, só que veja o seguinte, apesar disso, o mundo carece de ouvido desde a sua fundação. Em Adão e Eva já começa tudo isso, porque Adão e Eva não ouviu o que Deus falou. É verdade. Só que o Êxodo, quer dizer, Moisés, ele também percebe a dureza de coração das pessoas. Sim. E se for pegar uma série de outros profetas e tantos mais, no livro dos Salmos, enfim, todos eles têm alguma mensagem dessa dureza do coração, da tal da esclerocardia, em que as pessoas não tinham vontade de ouvir o que os outros tinham para falar. Pois é, e essa questão da vontade de ouvir o que os outros têm para me dizer, isso tem que ser trabalhado também interiormente, né? Porque não é sempre que a gente está voltado com a devida atenção que o outro merece, e aí surgem os ruídos da comunicação também, né? Pois é. Você sabe, padre, que eu estudo, desde 2007, eu estudo a questão do aconselhamento terapêutico, o counseling, etc. Né? E a gente percebe que a cabeça das pessoas está muito barulhenta. Sim. Porque o mundo está muito barulhento. E quando a gente se coloca nessa condição em que a gente não tem foco naquilo que a gente está fazendo, com as pessoas com as quais a gente está interagindo, enfim, quando a gente deixa de ter esse foco, o barulho acontece e a gente deixa de, inclusive, ouvir o que o outro está dizendo, mesmo ele falando. Uhum. Então, eu preciso ter a vontade. Mas vamos pensar um pouco diferente? Santo Inácio dizia, primeiro ter vontade de ter vontade. Isso. Depois ter vontade. E só depois executar aquilo que a vontade trouxe. Então, o que a gente tem hoje, a gente passa por isso, né? Um ruído de comunicação que ele é baseado, não estritamente, mas em grande parte por esse barulho que a gente tem. A gente está dividido. A gente deveria estar com a cabeça aonde os nossos pés estão. Mas a gente está nesse mundo de correria, nós estamos aqui talvez pensando no que vai acontecer daqui a pouco. Nós estamos daqui a pouco pensando no que poderia ter acontecido aqui. É como se acordasse já pensando no café da manhã, do café da manhã para o trabalho, do trabalho. A gente nunca está aqui propriamente dito. É isso. Eu gosto muito de uma passagem que o Rubem Alves ele escreve assim: a gente ama não é a pessoa que fala bonito, mas sim a pessoa que escuta bonito. A fala ela só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta, pois é na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. E ele encerra assim, né? Dizendo que ele não aprendeu isso nos livros, ele aprendeu isso prestando atenção. É lindo, não é? Realmente é muito lindo. Mas eu queria perguntar agora para o Antônio, eu falei que ia fazer uma pergunta. Eu sempre penso o seguinte, Antônio, Deus nos deu 2 ouvidos, uma boca. E a gente quer fazer o contrário. Muitas vezes a gente quer falar, tem uma ânsia de falar, quer expor opinião, mas a gente trava na hora de escutar o outro. Por que acontece tanto isso? É um marco referencial. Se a gente for pensar, há muito tempo nós tínhamos uma ideia teocêntrica. Nós pensávamos, agíamos, a sociedade, ela tinha como uma espécie de filtro naquilo que a religião, Deus pedia para as pessoas. Nem certo nem errado, é apenas uma informação. O tempo passou e a gente virou antropocêntrico. A gente, não é que a gente tirou Deus, mas a gente substituiu uma ideia de Deus pela ciência, por essa centralização no poder do homem nesse processo. Sim. O tempo passou e até aí está tudo bem. Por quê? Porque eu tinha uma grande vontade de atender a todos os seres humanos. O problema é que o tempo passou e nós chegamos num processo egocêntrico, e que eu chamo de umbigocêntrico. Então, o marco referencial, ele deixa de ser o nós e passa a ser o eu. E quando eu tenho esse marco referencial, tudo se modifica. Verdade. Eu estava também acompanhando esses dias, recentemente, uma pregação do Frei Gilson, aliás, todo carinho pelo Frei Gilson, e ele estava comentando também o quanto nós temos, às vezes, ânsia de falar e coisas que nem convém falar.
Está falando sobre a pessoa que diz que é muito sincera. Ah, eu vou falar isso porque eu não aguento segurar, eu sou muito sincero. Não, não senhor, não senhora. Quando você vai falar o que vem à sua cabeça sem responsabilidade, você pode ferir o outro. Você pode, não, para com esse negócio de dar desculpa de que porque é sincero, assim dizia. Né? Claro que em outras palavras, mas ele chamou a atenção e parece que realmente a internet, eu percebo que está cada vez também assim, né? Dando muita vez para que as pessoas comuniquem, não só sadiamente, mas também até com agressividade, né? Porque o marco referencial ele se modificou. Então, a liberdade... Bom, primeiro que a liberdade ela é muito mal interpretada. Liberdade não é o fazer o que eu quero. Sim. Liberdade é o fazer aquilo que deve ser feito diante de todo um conjunto de coisas e que tem necessariamente um anteparo aqui, que é a responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. Então, não é o que eu digo, é como eu digo aquilo para a pessoa. Isso. Eu posso dizer a mesma coisa de vários jeitos, né? Claro. E acho que é muito a transparência, a sinceridade, ela deve ter sempre, mas há jeitos de se falar sobre isso. Muito bem colocado. Inclusive, a gente quer esclarecer, né? A internet, eu particularmente acho ela fantástica, sensacional. O que nós temos que tomar cuidado é exatamente o método de que nos servimos da internet para construir ou para destruir. E não só com a internet, com qualquer coisa da vida. Agora, Antônio, para fazer uma pergunta, nos ambientes familiares, esse processo de escuta ativa, ele pode estabelecer relações mais sadias? Eu entendo como uma absoluta verdade. E vou dizer exatamente por quê. Nós falamos anteriormente da ideia do ruído de comunicação. Quando acontece o ruído nessa comunicação, pela cabeça barulhenta, ou por um simples mal-entendido, o que precisa acontecer? As duas pessoas, ou as várias pessoas, né? Eu estou falando de duas, mas as várias pessoas que estão no processo, elas precisam voltar ao assunto, ao tema, e tentar rediscutir aquilo num processo de mediação. Não é encontrar o culpado, é encontrar os motivos para essa dissidência, para esse problema, tá certo? Eu até posso pensar que existem vários culpados. Em todo problema de relação, é bem provável que a gente tenha vários culpados. Não existe uma guerra que só um lado é culpado. A maioria das vezes a gente tem um problema entre os lados. Então, no ambiente familiar, um processo de escuta, ele pode ser efetivamente trabalhado como um processo de mediação. Então, deixa eu ver se eu entendi bem o que você me falou naquela hora, tá certo? Então, a gente começa, portanto, a refletir e pedir e perguntar ao outro aquilo que ele disse, que é um momento, inclusive, para ele ir para dentro de si e, de fato, pensar, será que eu falei isso mesmo? Não, peraí, não foi bem isso que eu quis dizer. Eu falei assim, eu pensei assado e tal, e assim você começa, então agora compreendi melhor. Sim, verdade. E no ambiente, a gente falou de um ambiente familiar, mas tem também essa possibilidade no ambiente de trabalho, né? Toda relação humana precisa da comunicação. E no ambiente de trabalho é onde a gente convive, sei lá, 8 horas, 9, aí dependendo de cada atividade profissional, você tem uma quantidade de tempo muito importante ali. As relações se estabelecem. Então, da mesma forma que a família, ali também. Mas tem 3 departamentos que eles são, ou 3 situações que são muito, muito especiais. Departamento comercial, porque é uma relação com outras pessoas. Você tem que vender um produto, um serviço e tal. No departamento de recursos humanos e nos processos gerenciais. Porque alguém que está, eu vou falar mandando, não é bem isso, mas que está lá coordenando equipes e tudo mais, então ele precisa saber como fazer o processo de comunicação. E aí ele precisa também ouvir o que todas as pessoas estão pedindo, o cliente dizer e eu ouvir o que o cliente está dizendo. A gente normalmente, padre, a gente fecha os ouvidos para as críticas. É, verdade. A gente Como dói, né? Ouvir crítica, né? Como dói. Mas se o outro também sabe nos dizer a crítica, aquilo dói menos. Claro. E serve, inclusive, como uma motivação e como informação aonde nós devemos crescer e ficar melhores.
Um bom líder é aquele que sabe ouvir bem, tanto quanto falar bem? Primeiro, ouvir bem. Primeiro, ouvir bem. Porque a liderança, ela normalmente deve se tratar... Quer dizer, eu não posso ser líder se eu não tiver liderados. Então, eu preciso pegar pessoas aqui que, de alguma forma, consigam ouvir o meu discurso. Porque o grande problema, você vai numa sala de aula, por exemplo, vai numa missa, padre. Sim. Será que todo sermão as pessoas ouvem? Não. não adianta mentir. Então, um processo de liderança se estabelece quando eu sei o que ele está pretendendo ouvir. Sim. Não que eu vá falar tudo o que ele quer ouvir, Sim. mas eu pelo menos consigo dizer quem é quem e quem é o meu rebanho nessa história toda. Agora, Antônio, e as distrações do dia a dia? Muitas vezes nós estamos focados numa coisa, nós temos tudo certinho na teoria, mas as distrações podem também nos levar a mudar o foco da conversa, o foco da atenção. Será que a escuta ativa vai disciplinando também o ser humano a não se distrair tanto? Olha, ela não resolve tudo, mas ela ajuda muito. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Certo. Então, eu desenvolvendo habilidades para a escuta ativa, eu vou conseguir estar mais inteiro nos lugares. Eu deixo, ou pelo menos eu afasto um pouco aquela barulheira que está na nossa cabeça, eu afasto toda essa conturbação que está ao nosso redor, eu começo efetivamente a observar o que você está falando, como você está se comportando, etc. e tal. E isso vai dando cada vez mais foco. O que a gente precisa é de foco. Os pés aonde a nossa cabeça está. Isso. Aí a gente consegue, de fato, a gente consegue uma relação muito mais proveitosa entre as pessoas. E a gente perde tanto tempo, né? Muito. Aliás, no mundo de hoje é tão comum, infelizmente, tão comum a gente ouvir a pessoa dizer: eu sou muito ansioso. Dei o exemplo do sincero, né? Sou muito sincero, mas eu sou muito ansioso. E às vezes as pessoas querem falar demais. Para ouvir, calma, tem o seu tempo. Tem hora de plantar, diz o Eclesiastes, tem hora de colher, né? Então tem o seu tempo. Mas para a pessoa que é muito ansiosa, como é que ela vai se disciplinando a ouvir melhor? Eu acho que a primeira coisa é definir o que é ansiedade. A ansiedade, ela é boa para nós. O problema é quando ela se torna patológica. A ansiedade e a tristeza são necessárias de uma certa forma. Igual o medo, né? Igual o medo. Todas essas coisas, elas nos ajudam enquanto seres humanos para poder realizar algo. A ansiedade, portanto, ela tem um papel importante. Só que veja, quando eu não controlo, mesmo nas condições normais de vida, eu acabo atropelando a conversa. Então veja, se eu estou aqui, ao invés de falar, ao invés de te ouvir, eu estiver pensando no que eu vou falar, tudo isso já está atropelado. Toda essa conversa já deixa de existir. Por quê? Porque eu tive essa ânsia de me colocar numa circunstância que eu não preciso. Ouça primeiro. Ouça, tente ouvir, saborear as palavras. Qual foi o evangelho de hoje, padre? São Marcos, o Marcos Evangelista, ele vai dizer uma coisa muito bonita: para vinho novo, odres novos. E o que a gente tem aqui? Nós estamos numa conversa nova. Sim. É um vinho novo e que está num odre novo também, e o contrário é verdade. Então, se a gente não conseguir estabelecer isso com essa calma, mesmo a gente ansioso, a gente precisa começar a controlar isso. Vai rezar, vai fazer um mindfulness, vai andar de bicicleta. Eu acho que precisa disso, né? E por que Jesus, na sua opinião, Antônio, por que Jesus fez questão de dizer que tem pessoas que preferem os odres velhos, não querem saber do novo? Por que elas acham os velhos melhores? Porque ela não quer sair do marco referencial dela. Comodismo também? Comodismo? Não sei se é comodismo, porque o comodismo, ele é depois daquilo que eu sou. Eu tenho uma reação cômoda diante daquele egocentrismo que eu desenvolvo, diante da servidura, do coração duro, dessa coisa impregnada que a gente tem. Então, esse é resultado, no final das contas, né? Sim. Agora, vou propor aqui uma produção que separou, inclusive, essa ideia. Eu quero ouvir a opinião do Antônio. Sua opinião, Antônio, o que é melhor? Dar um conselho sincero, mas
pronto ou fazer o outro refletir para que ele mesmo conclua o que é melhor? A técnica do counseling, a técnica da escuta ativa terapêutica desenvolvida pelo Carl Rogers e que depois foi materializada por Carcuff, ela define a seguinte situação: não se deve aconselhar o outro. O outro precisa ter a vida nas próprias mãos e assumir de forma livre e responsável o que ele tem para fazer. Então eu não tenho que dar conselho, eu tenho que te ajudar a você se organizar e, se organizando, tomar as decisões que para você são mais adequadas e assumindo as responsabilidades diante disso. Muito interessante. Ao vivo, né? Falando sobre a escuta ativa, eu quero agradecer muito o Antônio Siqueira e o contato para quem quer entrar, né? No Instagram, @antônio.oliveira.siqueira, né? Tá aparecendo aqui, ó, aqui na tela, tá facinho. No LinkedIn, Antônio Siqueira Prolap, e o contato também telefônico é 11 99436 8804. Muito obrigado, Antônio, pela presença.